Agora vamos trabalhar a nossa segunda teoria. E essa é a teoria que vocês terão que prestar mais atenção, porque a gente vai chegar lá na frente e vai verificar que essa teoria é a teoria mais aplicada no ordenamento jurídico, na jurisprudência e mais aclamada para a doutrina aqui no Brasil, que é a nossa teoria da causalidade adequada, a famosa teoria da causalidade adequada. Ela foi elaborada por um outro alemão que chama von Kreis, não sei pronunciar, meu alemão não existe, então eu creio que seja von Kreis, tá? E é a que mais se destaca entre aquelas que se individualizam ou qualificam as condições. Causa para essa teoria da causalidade adequada é o antecedente não só necessário, mas também adequado à produção do resultado. Então, causa para ela é um antecedente não só necessário, mas também adequado à produção do resultado. Logo, se várias condições concorreram para determinado resultado, nem todas serão causas, mas somente aquela que for a mais adequada para a produção do evento. Calma, no nosso exemplo vocês vão enxergar o que isso está querendo dizer. Tá? Então essa teoria ela é muito mais palatável para a responsabilidade civil do que a nossa primeira teoria. Tá? Por quê? Porque parte de uma análise jurídica da causalidade e não mais meramente uma análise natural, naturalística, tal como propunha ser a nossa teoria sine qua non. Então, de acordo com a teoria da causalidade adequada e os seus adeptos, a condição ela vai se converter em causa somente quando, pela análise do caso, o magistrado vai perceber que aquele resultado lesivo abstratamente corresponde ao curso normal das coisas, ou seja, é uma decorrência lógica das coisas. Você vai verificar ali uma postura do agente, uma conduta do agente, e a decorrência natural dessa coisa será a nossa teoria da causalidade adequada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquele dano que a vítima experimentou é uma consequência normalmente previsível do fato à luz da experiência. Então, essa teoria vai se basear na probabilidade do evento danoso. Olha que coisa mais interessante, né? A gente está afastando a questão basicamente naturalística e está colocando conceitos jurídicos acerca da probabilidade, acerca da razoabilidade. Então, a gente consegue trabalhar numa teoria um pouco mais acabada. Tá? Então, vamos retomar agora ao nosso exemplo das vaquinhas lá que eu vendi para o meu vizinho e essa vaca acabou com a vida dele. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, o vendedor do boi infectado, cuja venda vai gerar não apenas a morte do animal, como também, consequentemente, a morte dos outros 100 animais, a perda da safra, a alienação judicial da fazenda da vítima, a internação da esposa em decorrência do AVC e o seu próprio suicídio. Né? Então, em toda essa tragédia, o vendedor do animal, para a teoria da causalidade adequada, responderia por quais danos ou dano, né? Então, quais danos ele responderá para a nossa teoria da causalidade adequada. Então, partindo desse pressuposto da aplicação dessa segunda teoria nossa, o magistrado ele vai realizar uma análise do processo causal. Olha que interessante, a gente falou de processo causal na aula passada. Então, a gente vai fazer uma análise do nosso processo causal, o magistrado vai fazer uma análise do processo causal e de uma maneira abstrata, ou seja, segundo a estatística. E nesse prognóstico dele, nessa prognose, posteriormente, em um caráter retrospectivo, ou seja, o juiz está à frente do dano, do evento danoso, e ele vai retroagindo para verificar ali cada evento desse dano. Então, o que a gente está falando aqui? Ele vai ter um caráter retrospectivo, então serão ignoradas as circunstâncias especiais do caso concreto, pois a investigação será direcionada a compreender o curso natural dos acontecimentos todas as vezes que uma pessoa vende um animal doente para outra sem lhe revelar a patologia incubada, ou seja, como que nos outros casos isso se deu, ou será que todos os casos houve um suicídio, houve um AVC, houve uma alienação ali, em decorrência de uma hipoteca, foi para a asta pública em decorrência de uma hipoteca. São regras de experiência que o juiz vai ter que ter no caso em concreto. Então, vai se verificar, isso é uma questão ordinária, são consequências ordinárias ou extraordinárias. Então, essas consequências todas que eu narrei para vocês são ordinárias. Se a resposta for positiva, o que vai acontecer? Se o juiz entender que regularmente os resultados seriam estes, ou seja, o AVC, o falecimento, o suicídio, se de fato o juiz verificar que isso é uma condição positiva, que a regra da experiência traz isso para ele,
ele vai se formar um juízo da probabilidade pela condenação, tá? Mas se a prognose dele concluir que a relação de causa e efeito é extraordinária no mundo real, ou seja, que essas consequências são estranhas à normalidade e que só se manifestariam por força de circunstâncias especiais, a causa, por exemplo, da venda de uma vaca, não será tida como adequada e a demanda será julgada improcedente ali na questão referente às demais consequências da venda dessa vaca, tá? Olha que legal isso. Então, dependendo da postura que o juiz atender a analisar no caso em concreto, ele vai adotar uma ou outra teoria, tá? E aí que está o perigo também, né? Quanto mais arbitrariedade, mais margem a gente tem para análise, maior a arbitrariedade em determinados casos. No nosso Código Civil, vale destacar que a teoria da causalidade adequada não tem nenhum dispositivo que faça alusão a ela, tá? Mas ali com a promulgação do nosso CPC de 2015, apareceu para a gente o artigo 375, e isso é extremamente interessante. Eu vou parafrasear aqui o artigo 375 para vocês, vou ler o artigo 375 para vocês e a gente vai tentar extrair alguma coisa dele, tá? Então o que o 375 vai falar para a gente? Vai revelar para a gente, recente esse artigo, aspas, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica ressalvada, quanto a estas, o exame pericial. O que isso é, além da nossa teoria da causalidade adequada? Então, essa regra ela vai denotar que o nosso magistrado é um homem de seu tempo e cultura, que as regras de observação sobre o que é a normalidade de um acontecimento corresponderão ao vigente estado da arte. Então, o nosso código ali no 375 ele está permitindo ali uma aplicação da teoria da causalidade pela experiência comum acerca das questões ordinariamente, das consequências ordinárias de que um evento danoso vai ocorrer. Olha que coisa fantástica isso, é muito fantástico. Então, na tentativa de solucionar nosso exemplo, vamos voltar lá para a questão da vaquinha, né? Utilizando a nossa teoria da causalidade adequada, a gente tem como evidente que a morte das 100 vacas é uma consequência adequada da venda do nosso animal doente. Ou seja, veio de um animal, esse animal ele tinha a possibilidade ele iria causar essa doença nas outras vacas, é uma consequência natural, uma consequência lógica. Então, nada mais normal e típico que numa transação dessa, né, venha o adquirente a introduzir o animal junto ao seu rebanho. Então, já é natural que o comprador ele vai colocar essa vaca nesse rebanho. Então, a experiência mostra isso para a gente. Então, é crível supor que a perda de toda a safra em razão da morte dos animais não poderá ser avaliado como uma consequência extraordinária, incapaz de ser prevista por um observador que se colocasse no contexto de um pequeno produtor rural no exato momento em que se deu o contrato de compra e venda. Então, o que a gente vai imaginar? Comprei, a experiência mostra que quem vai comprar vai colocar conjunta com as outras vacas e essas vacas elas vão ali girar a safra desse comprador. Então, é uma consequência lógica. Então, é a experiência. O juiz vai descer do pedestal dele e vai lá se imaginar como um produtor pequeno, um produtor rural pequeno. Então, a gente pode acreditar que a falta dessa boa gestão, por exemplo, nesse caso da vaca, pode ter sido o motivo, né, da perda da safra, mas essa segunda causa por si só não seria suficiente para gerar, por exemplo, esse prejuízo se houvesse a evidente cooperação do primeiro fato. Então, tudo bem, aqui a gente está claro. Mas, por exemplo, a questão do suicídio, a questão da esposa, do AVC da esposa, são questões de ordem patrimonial. Se ele tivesse uma gestão patrimonial um pouco melhor estruturada, por óbvio, isso não é uma consequência dessa transferência, dessa transação da vaca, tá? Então, a gente responde, nesse caso, o agente, eu, no caso, que vende a vaca, responderia pela perda da safra, por essa vaca que eu vendi que estava doente e pelas 100 vacas que morreram em decorrência dessa doença, dessa moléstia causada pela primeira vaca, tá? Então, em verdade, aqui, nesse nosso caso, a perda dessa propriedade é evidente, todas as outras consequências remotas que vêm a reboque, né, o AVC, o suicídio, será elidida pelo ofensor sob o argumento que efetivamente não deu causa à arrematação da fazenda, ou seja, não foi culpa do vendedor a levar a asta pública dessa fazenda. Então, o vendedor da vaca seria um aparente responsável por tais danos, mas o agente real, mas não o agente real, desculpa. Então, ele seria um aparente responsável, mas não o agente real, foi ele que levou a isso. Então, isso por quê? Porque se deu a interrupção do nexo causal em razão de eventos externos
e completamente autônomos em relação ao nosso evento ordinário, que seria a venda da vaca. Tá? Então, propiciando a quebra da relação da causalidade, entre a venda do animal e todos os danos subsequentes à perda da safra. Então, quais são esses eventos externos, fatores externos da venda desse nosso caso? Então, a gente vai voltar lá para esse caso, a gente não vai sair dele, eu falei que a gente vai trabalhar muito com ele, e a gente poderia afirmar que a segunda série causal, que interrompeu os desdobramentos da primeira série causal, que seria a venda do animal, diz respeito, igual eu falei para vocês um pouquinho antes, à própria desorganização pessoal da vítima. Então, é incapaz de gerir a propriedade, o patrimônio, então, seguida a arrematação de venda. Então, é uma segunda consequência, uma segunda série causal desse caso nosso que a gente está se revelando. Tá? Então, o determinante é que se reste provado que o segundo fato, que seria a má gestão financeira, a nossa primeira série causal seria a venda do animal e a nossa segunda série causal seria a má gestão financeira, tenha gerado as suas consequências de forma independente do primeiro caso. E aí é complicado também, porque às vezes a gente não consegue ser tão independente assim, tá? No que se refere ao aspecto probatório nessa teoria da causalidade adequada. Quem que seria responsável ali, quem que teria o ônus probatório nesse caso? É do ofendido, o ônus ofendido, provar o nexo causal, que o nexo causal é entre a conduta do agente e o dano. Tá? Então, o ofendido tem que provar o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Contudo, olha aqui, contudo, isso é importante, caberá ao suposto ofensor excluir a relação de causalidade pela via de interrupção do nexo causal, demonstrando a substituição da primeira série causal pela segunda. Então, nesse nosso caso, quem cumpre? O comprador vai me processar e eu, como vendedor, eu tenho que comprovar essa substituição da primeira série causal pela segunda, entendeu? Ou seja, da venda da vaca, que é a primeira série, pela má gestão financeira, que é a segunda. Olha que coisa fantástica, isso é muito da hora. Então, a nossa teoria da causalidade também ela não será imune a críticas, é óbvio, né? O que a gente tem é crítica, a gente tem que aperfeiçoar, nada é acabado, tá? Então, vai assustar crer que uma pessoa, por exemplo, seja responsabilizada civilmente com base em uma probabilidade de uma normalidade de um comportamento e não em uma certeza de um dano. Então essa fragilidade para a gente, somada à igual inconsistência da teoria sine qua non, não escapou da nossa crítica do professor Gustavo Tepedino, que vai dizer para a gente, aqui aspas, o que essa teoria vai gerar. Então, essa teoria, por gerar resultados exagerados e imprecisos, estabelecendo o nexo de causalidade entre todas as possíveis causas de um evento danoso e os resultados efetivamente produzidos, aqui ele está falando da teoria sine qua non, tá? Nossa primeira teoria. Então, produzidos por se equivalerem ou por serem abstratamente adequados a produzi-los. Ainda que todo e qualquer resultado danoso seja sempre e necessariamente produzida por uma causa imediata, engendrada e condicionada pelas circunstâncias específicas do caso concreto. Então aqui está a crítica do professor carioca, Gustavo Tepedino, acerca da nossa teoria da causalidade adequada. Tá? Então a gente fecha a nossa segunda teoria e a gente vai trabalhar a terceira teoria, que ela é mais hardcore ainda, que é a teoria da causalidade direta e imediata, e aí a gente vai introduzir a subteoria da necessariedade, que é uma tentativa de mitigar um pouco a violência dessa terceira teoria. Tá? Então a gente já volta para essa outra. Valeu!